Meus amigos, esse canal ontem deu a notícia que os Estados Unidos abandonaram os curdos e que Erdogan estava se preparando para um ataque, já tinha, aliás, feito um ataque aos curdos. Muita gente duvidou. Bom, hoje veio a confirmação por vários sites. Vou começar aqui pelo The Times of Israel, um site israelense que não é nem de esquerda nem de direita, um site do centro, mas não seria o centrão como nós temos ideia aqui do nosso centrão, que de centrão não tem nada. Bem, a matéria diz o seguinte: Turquia lança ataque terrestre na Síria contra forças curdas após retirada de tropa dos Estados Unidos. A Turquia lançou um amplo ataque às áreas controladas pelos curdos no nordeste da Síria na quarta-feira, com bombardeios intensos abrindo caminho para uma ofensiva terrestre possibilitada pela retirada de tropas americanas. Vou repetir, possibilitada pela retirada de tropas americanas. O presidente Recep Erdogan anunciou no início do ataque no Twitter, e logo após, jatos de artilharia atacaram posições curdas em toda a extensão da fronteira, fazendo com que milhares de civis abandonassem suas casas. Isso foi seguido no final da noite pelo início de uma operação em terra, disse o Ministério da Defesa turco. O porta-voz de um dos grupos militares sírios pró-turcos disse à AFP que a fase terrestre da operação começou em Talabad, e a mídia turca informou que forças especiais e veículos blindados entraram em vários pontos da fronteira. Pelo menos 8 civis e 7 combatentes curdos foram mortos na quarta-feira, principalmente em disparos de artilharia transfronteiriça em vários locais ao longo da fronteira, incluindo a cidade de Qamishli, disse um monitor de guerra. O ataque parecia inevitável desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo uma retirada militar da fronteira, mas o ataque provocou condenação internacional e uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, marcada para hoje, quinta-feira. A Casa Branca disse na quarta-feira que o ataque turco foi uma má ideia, mesmo depois de efetivamente dar a Erdogan uma luz verde para esmagar a aliança dos Estados Unidos com as forças curdas, que lideraram 5 anos de batalhas terrestres contra o grupo do Estado Islâmico na Síria. Bem, esta mídia, The Times of Israel, não é propriamente de direita, mas também não é de esquerda. É simplesmente uma mídia que não tem apoiado Benjamin Netanyahu por problemas, por questões locais, políticas locais. Mas nem de longe pode-se dizer que o Times of Israel é uma mídia de esquerda. Agora, para que não haja nenhuma dúvida, vamos ao ao Jerusalem Post. Esse sim, uma mídia bastante identificada com os conservadores americanos. O de Jerusalem Post tem feito há já vários anos, há 2 anos e pouco já, quase que uma propaganda diária dos laços entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Hoje, porém, o discurso do Jerusalem Post, uma mídia conservadora, pró-Donald Trump, mudou. A matéria que estou mostrando para vocês aqui diz: eles lutaram ao lado dos Estados Unidos por 5 anos para serem bombardeados por aliados da OTAN dos Estados Unidos. Nunca antes na história dos Estados Unidos trabalharam com um grupo e em seguida abriram os céus para que outros aliados dos Estados Unidos fossem bombardeados e destruídos. Em 9 de outubro, as forças democráticas da Síria, um grupo de combatentes majoritariamente curdos que lutaram contra o ISIS por 5 anos
e ajudaram a criar uma área pacífica e estável no nordeste da Síria, foram bombardeados pela Turquia, enquanto as forças americanas se retiravam e observavam. Penso que estou mostrando aqui para vocês, o site se atualiza de quando em quando, enquanto as forças americanas se retiravam e observavam. Em uma reversão sem precedentes para a política de Washington na Síria, os americanos armaram, treinaram e incentivaram as forças democráticas da Síria a liderar grandes quantidades de ataques contra o ISIS, apenas para se virar em 6 de outubro e sob a liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se virar contra, Donald Trump dar à Turquia carta aberta e fronteiras abertas para atacar essas mesmas forças parceiras dos Estados Unidos. Como ladrões à noite, as forças americanas se retiraram de suas posições sem explicação, processos, discussões, ou deixando para trás as pessoas para monitorar a área, e deixaram claro para Ankara que nada seria feito para impedir um ataque. Bem, vou para outra mídia, agora essa sim mais conservadora ainda. Vou deixar aqui no original para vocês verem que essa é totalmente israelense, conservadora. Trata-se do Maariv.co.il. Diz o seguinte, a matéria de hoje do Maariv. Operação no norte da Síria. Forças turcas iniciaram operações terrestres em áreas curdas. Após a retirada dos Estados Unidos e as Forças Armadas turcas, as Forças Armadas turcas bombardearam áreas curdas no norte da Síria. O Ministério da Defesa do país anunciou uma entrada via terrestre. Os países da União Europeia estão condenando a ação. As forças turcas iniciaram operações no sábado do norte da Síria, a leste do rio Eufrates, como parte da operação da Turquia no norte da Síria, anunciou o Ministério da Defesa de Ankara no sábado, ou seja, a própria Turquia dizendo o que está fazendo. Lembre-se que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse anteriormente que não apoia o ataque. Deixei claro, disse Trump, para a Turquia que acho que é uma péssima ideia. Trump mudou sua versão várias vezes e até ameaçou destruir a economia da Turquia se ousasse invadir a Síria depois de anunciar a remoção das tropas americanas. Bem, a matéria segue, eu poderia citar ainda outras fontes, como por exemplo o Middle East, que diz: Turquia inicia ofensiva em território sírio detido por comandado por curdos. O ataque da Turquia ao noroeste da Síria, mantido pelos curdos, começou na quarta-feira, quando ataques aéreos e artilharia atingiram áreas ao longo da fronteira entre a Síria e a Turquia. Bem, eu vou desconsiderar o Middle East porque não é de fato uma mídia conservadora. Então, para os puristas, deixei aqui 3 mídias internacionais de direita, ou no mínimo de direita, algumas aqui conservadoras. Todas dizem a mesma coisa. Bem, quem me conhece aqui do canal sabe que as minhas notícias aqui procuram se basear em fontes primárias. Eu, desde que falei da retirada dos Estados Unidos da Síria, estou me baseando numa ordem do próprio presidente Donald Trump, e não em leitura da mente ou imaginar o que Trump está pensando, ou então consultando bola de cristal. Esse canal não faz isso. Nós partimos de documentos de fontes primárias, depois fazemos uma comparação entre mídias para ver o que procede e o que não. Nem sempre acertamos porque, desculpem dizer, mas nem eu sou perfeito. Posso decepcionar alguém aqui, claro, estou brincando, mas às vezes a gente erra sim.
e nós temos a humildade suficiente, toda vez que erramos, tivemos a humildade suficiente para vir aqui pedir desculpas. Dessa vez não é o caso. É claro que a recíproca também não é verdadeira. Muita gente que me xingou o canal, não virá aqui depois pedir desculpas. Agora, uma coisa eu preciso realmente confessar para vocês. Quem me conhece já de algum tempo aqui do canal, são mais de 1.200 vídeos, ou então quem já me conhecia da minha página, antiga página no Facebook, ou mesmo meus ex-alunos da faculdade onde eu dava aula, sabem que eu sempre fui conservador e sempre torci por Donald Trump. Só que uma coisa é torcer para um time, outra muito diferente é apontar os erros do time quando o time joga mal. E preciso fazer isso. Nesse caso, Trump tem adotado uma política desastrosa que custará muitas vidas, mas mais do que isso, custará a própria segurança de Israel e, mais para frente, a nossa própria segurança aqui no Brasil. Nós estamos vendo o crescimento da Rússia e da China e do Irã em toda a América Latina. Estão aqui muito próximos de nós. Na Venezuela, por exemplo, daqui a pouco estarão ocupando também, ao que tudo indica, o Equador. Podem ocupar a Argentina. Estão na Nicarágua, estão no México e há rumores de que Vladimir Putin pensa em colocar uma base nuclear em Cuba. Além disso, a política desastrosa de Donald Trump permitiu que a Bolívia se oferecesse como uma base, também ela uma base nuclear para a Rússia. Pois é, apesar de torcermos por Donald Trump, não podemos negar esse fato. O desastre da política americana tem dado forças, por exemplo, ao Irã, que está muito próximo de anunciar a sua bomba atômica. E, certamente, isso representará um grande risco para Israel. A política desastrosa de Donald Trump permitiu que o ditador da Coreia do Norte testasse um míssil diferente por semana depois do último encontro com Donald Trump. A política desastrosa de Donald Trump fez com que a Turquia bagunçasse a OTAN. E hoje a OTAN não representa mais nenhum grande obstáculo para a Rússia, para o poderio militar da Rússia. Pois é, Donald Trump tem pontos positivos, mas os pontos negativos, nesse momento, estão superando e muito as conquistas que ele já teve. Nós estamos aí muito próximos de ver uma grande escalada, quem sabe uma grande guerra no Oriente Médio. Donald Trump, ontem, depois de ver a caca que fez ao anunciar a retirada das tropas americanas da Síria, tentou dizer que não, que os Estados Unidos não abandonaram os curdos. Bem, os curdos já tinham levado um monte de bomba na cabeça quando Trump disse que não, os Estados Unidos não abandonaram os curdos. Porém, não disse por quê, já que não abandonaram, não deram um tiro de advertência contra os turcos. Por que não defenderam os curdos? Por que não contra-atacaram os turcos, já que não abandonaram os curdos? Pois é, o que nós estamos vendo nessa nova fase de Donald Trump é uma sucessão de erros e uma reprodução diária de retórica hipócrita. É muito ruim para mim, é muito duro dizer isso de um presidente que eu defendi até algum tempo atrás. Mas não posso negar que hoje, para a democracia, a única democracia do Oriente Médio, o maior perigo é o próprio Donald Trump, que viu, por exemplo, o seu Iraque ser armado até os dentes por milícias pró-iranianas. E agora o seu Iraque está numa convulsão só. Donald Trump viu, por exemplo, a sua Arábia Saudita
ter metade das suas refinarias de petróleo inutilizadas, sabe-se lá por quanto tempo. Pois é. Donald Trump, com essa política de recolher-se para o seu quintal, ele só está fortalecendo, sim, os inimigos, tanto da América quanto de Israel e, quem sabe, amanhã depois, como disse, do próprio Brasil. Talvez não é à toa que a Fox News deu ontem à noite o resultado da última pesquisa sobre o impeachment. A Fox News, que até ontem sempre esteve, foi uma das poucas grandes que sempre estiveram do lado de Trump. Pois bem, a pesquisa diz o seguinte, a matéria diz o seguinte: pouco mais da metade dos eleitores deseja que o presidente Trump seja destituído do cargo, de acordo com uma pesquisa da Fox News divulgada na quarta-feira. Uma nova alta de 51% quer Trump destituído do cargo e outros 4% querem que ele seja impugnado, mas não removido, e 40% se opõem ao impeachment. Em julho, 42% favoreceram o impeachment e a remoção de Trump, enquanto 5% disseram queriam um impeachment, mas não removeriam Trump do cargo, e 45% se opuseram ao impeachment. Bem, os números mudaram. Semana passada foi a pesquisa do The Hill, outra mídia não exatamente conservadora, mas também não de esquerda. Dava uma reação da opinião pública em relação a Trump. Em pouco menos de 7 dias, Trump botou tudo a perder, com o seu jeito de governar sem ouvir ninguém, de suas decisões tresloucadas. O que mais vai pesar daqui para frente na história, na biografia de Donald Trump, serão os mortos curdos. Não se abandona um soldado, um companheiro de luta no campo de batalha. Isso Trump não terá como apagar. Trump poupou a vida de 150 militares iranianos, que sempre foram seus inimigos, e agora está entregando seus amigos na mão dos turcos. Isso não será esquecido, nem mesmo pelos mais fanáticos dos adoradores de Trump. A traição costuma ser respondida com muito desprezo. E é isso que Donald Trump está conquistando.